amigos da internet, eu estou chegando até vocês nesta quinta-feira para a nossa live com o pastor Roosevelt, como acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui no meu Facebook. E eu quero dizer que hoje são 3 de setembro de 2020 e nós estamos aqui pela graça de Deus, vivendo mais um dia e anunciando a palavra de Deus, o querigma de Cristo, como estamos fazendo todas as quintas-feiras. É para nós uma alegria muito grande chegarmos até você. Daqui a pouco nós estaremos orando, vou orar por você, vou orar por Manaus, pelo Amazonas, pelo Brasil. E se você gostaria de incluir seu nome na nossa oração, você pode escrever aqui nos comentários e eu estarei incluindo a sua participação, incluindo as pessoas, porque você quer que oremos nessa noite de quinta-feira. Bem, meus amigos, eu quero fazer uma breve meditação na palavra do Senhor com você. Quero ler aqui no Evangelho de João, o primeiro capítulo, alguns versículos desse capítulo, e eu encontro aqui uma das mensagens mais tremendas e poderosas da parte de Deus para nós. Se você puder me acompanhar aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, abra em João, Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Dele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Palavras tremendas, palavras reveladoras, palavras inspiradoras, que eu quero nessa noite meditar, compartilhar um pouco com vocês. Eu tenho pregado, tenho dito às pessoas a quem eu tenho acesso, que todos nós precisamos conhecer a Deus. E eu tenho dito que é possível você ter um relacionamento com Deus, você andar com Deus, você falar com Deus, você ter uma vida com Deus. Que Deus é esse de quem eu estou falando? É esse Deus da Bíblia, que é, aqui no Velho Testamento, ele é chamado por vários nomes
Elohim, Yahvé, Jeová, Senhor, Deus, Deus dos exércitos, e aí vai, uma infinidade de nomes. Eu sou. Esse Deus, ele é o Deus que se apresenta como o Criador dos céus e da terra. Ele é real, ele é uma pessoa, ele tem pensamentos, ele tem vontade, ele tem direção própria. E esse Deus, ao longo da história da humanidade, ele procurou se revelar aos homens. É vontade dele, é desejo dele ter um relacionamento com o ser humano. Desde que o homem foi criado lá no Jardim do Éden, que Deus ele esteve próximo ao ser humano. Quando Adão e Eva estavam ainda no Jardim do Éden, esse Deus de quem eu estou falando, que quer se relacionar conosco, que quer ter uma vida conosco, que quer se revelar a nós, ele visitava Adão e Eva pelo amanhecer e ao anoitecer. E eles tinham um relacionamento ali. Eles conversavam, eles estavam sempre ali naquela comunhão. E esse Deus, ele, ao longo da história da humanidade, ele veio se revelando também a várias pessoas. Se revelou, por exemplo, para Enoque, que a Bíblia chega a dizer que foi um homem que andou com Deus com tanta intimidade, ao ponto de Deus o levar para si, lá na eternidade. Se revelou para Abraão. É interessante como Deus ele se revela para Abraão numa época em que o mundo o havia esquecido completamente, e ele começa tudo de novo com um homem chamado Abraão, que se torna seu amigo, e Abraão passa a andar com esse Deus e a conhecê-lo. E Deus faz com ele uma aliança, forma um povo, e através desse povo, o que era que Deus queria? Que esse povo o anunciasse às outras nações da terra, para que todas as outras pessoas pudessem conhecê-lo. A gente tem a história de Moisés, que encontrou esse Deus lá no alto do Monte Horebe, quando estava cuidando de ovelhas, e de repente esse Deus se revelou para ele, apareceu no meio de uma sarça ardente, em chamas, e de repente Deus fala com ele e o chama para que ele vá ao Egito e liberte o povo de Israel que estava lá, o povo judeu, e o trouxesse até aquele monte para que eles também pudessem adorá-lo. E nós conhecemos a história, né? No Velho Testamento inteiro nós encontramos a história de homens, de pessoas que elas andaram com Deus, que tiveram um relacionamento com Deus, que cresceram no conhecimento e na graça de Deus de uma forma impressionante. A gente tem Davi, a gente tem os profetas e um vasto número de pessoas que conheceram esse Deus e andaram com ele. Agora, quando chega aqui no Novo Testamento, nós encontramos esse livro aqui de João, onde ele faz essa narrativa maravilhosa. Ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele está aqui revelando o conhecimento que ele já tinha desse Deus, de quem eu estou falando aqui, desde que comecei esse momento de meditação. E aqui ele diz que no princípio esse Deus era um verbo, ele era espírito, ele não tinha se tornado material,
mas naquele momento isso estava acontecendo. Ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí então ele mostra que esse verbo, ele se fez carne, e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quero dizer para você que aquele homem chamado Jesus, que nasceu há mais de 2.000 anos atrás, ele era, na verdade, a encarnação de Deus, desse Deus de quem eu estou falando, e que quer se relacionar conosco, quer se revelar a nós. E o ponto máximo da sua revelação acontece nesse momento, quando Jesus se faz carne. Quando Jesus passa a viver entre os homens. Aquilo ali foi um milagre extraordinário. E por que Jesus fez isso? Porque Deus teve que se fazer humano, ele teve que entrar aqui na raça humana, ele teve que fazer isso para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós pudéssemos entendê-lo, para que nós pudéssemos ouvir a sua voz e entender os seus caminhos e os seus propósitos na nossa vida. Quero dizer a você, meu amigo, que Jesus Cristo ele veio e entrou na nossa dimensão aqui para que nós pudéssemos conhecê-lo. Eu vou contar para você uma ilustração. Imagine que você está observando um monte de formigas, e essas formigas elas estão carregando uma carga pesada, e elas estão dando uma volta bem longa pelo caminho até chegar ao seu destino. Elas estão dando uma volta muito longa, e existe um caminho mais fácil, um caminho direto, que se elas seguissem esse caminho, elas poderiam chegar até aquele ponto onde elas estão querendo chegar, com muito mais rapidez, com muito menos esforço, onde elas seriam muito mais abençoadas. Como você, como um ser humano, poderia ensinar essas formigas o caminho mais fácil? Como você poderia dizer a elas que, se elas pegassem aquele outro caminho, elas então chegariam no lugar correto? E aí alguém fez esse questionamento e a outra pessoa respondeu: só se você se transformasse numa formiga também, entrasse no mundo delas, para poder se comunicar com elas, para poder ser entendido por elas. Como um humano não daria, mas como uma outra formiga você conseguiria. E eu quero dizer que foi isso que Deus ele fez. Ele, como Deus, estava lá inacessível, se podia conhecer muito pouco a respeito dele, mas como ele queria se revelar, como ele queria mostrar a nós o seu caminho, então o que ele fez? Ele desceu o máximo que ele pôde, entrou na raça humana, assim como todos nós entramos um dia e se revelou a nós. Então hoje nós podemos conhecê-lo, entendê-lo mais por causa da pessoa do Senhor Jesus. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Você quer saber quem é Deus? Então estude Jesus Cristo, aprenda sobre Jesus Cristo. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Meu amigo, Jesus Cristo, ele se fez carne para que nós pudéssemos entendê-lo e conhecê-lo.
E eu quero aqui nessa live desta quinta-feira convidar você para conhecer esse Deus, para andar com Ele, para se aprofundar em um relacionamento com Ele. Quero dizer para você, Ele está vivo, Ele é uma pessoa, Ele fala, Ele tem pensamentos próprios, direção própria, Ele se relaciona com você e quero que você saiba mais, Ele tem cercado a sua vida, Ele tem te abençoado, Ele tem estado contigo em todos os momentos, mesmo quando você não percebe. Ele te visita nos seus sonhos, Ele te livra muitas vezes do mal, Ele faz o sol nascer e se pôr todos os dias sobre a sua vida, até sobre os maus. Ele todos os dias, Ele tem cuidado de você, e o desejo dele é que você o conheça profundamente, não apenas de ouvir falar, mas de com ele andar. O Jó, ele antes conhecia Deus intelectualmente, mas depois de conviver com Deus, de passar por todas as experiências que ele passou, ele chegou a compreender. E ele chega a dizer, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço de fato e de verdade. Meu amigo, pense nisso, que Deus te abençoe e conheça o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe todos vocês. Bem, eu gostaria agora de mandar um abraço aqui muito especial para o meu amigo, pastor Gilberto da Silva Carmo, lá do Rio de Janeiro. E quero, inclusive, avisar a todos os que nos acompanham aí no Rio de Janeiro, que no mês de outubro, do dia 18 ao dia 2 de novembro de 2020, nós estaremos aí em Nova Iguaçu, na igreja do pastor Gilberto da Silva Carmo, na comunidade evangélica quadrangular, no bairro Iolanda. Nós estaremos ministrando um seminário para obreiros e líderes. E eu quero convidar todos vocês a virem participar conosco nessas noites aí. Estamos ansiosos pela chegada desse dia, estamos orando, estamos nos preparando, e eu tenho certeza de que Deus vai fazer coisas tremendas, maravilhosas, que vai despertar vocações, porque a nossa intenção é justamente o de avivar a fé, o de incendiar a alma, transformar os ministros em verdadeiras labaredas de fogo, né? Então, está aí feito o convite e nós estaremos lá, então, junto com o pastor Gilberto, nesses 15 dias aí de bênçãos em Nova Iguaçu, na comunidade evangélica quadrangular de Vila Iolanda, né? Então, até lá. Bem, meus irmãos, eu quero também convidar vocês, e agora vocês que estão aqui por Manaus, ou estão perto de Manaus, quero convidá-los a virem participar das nossas concentrações de fé. Nós estamos realizando todo domingo, às 18h30, uma grande concentração de fé aqui na cidade de Manaus. Nós estamos aqui na Rua 58, número 14, a quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Então, todo domingo, às 18h30, nós estamos aqui realizando uma grande concentração de fé, e a sua presença será para nós uma alegria. Todos são bem-vindos. Nós não estamos pregando religião,
Nós estamos pregando o querigma de Cristo, que é a essência da mensagem do Senhor Jesus. Todos são bem-vindos. Também quero dizer a todos que quiserem contribuir com o nosso ministério aqui na cidade de Manaus, você pode fazê-lo através da nossa conta bancária, que eu vou dar para você agora. Fica no Banco Bradesco, agência 0482 e a conta 222-6006, dígito 5. Se você quiser mais informações, você pode também ligar para o nosso telefone. O código do telefone aqui é 92 e o número do telefone é 9844-29-125. Eu vou repetir para você. 9844-29-125. Esse é o número do nosso telefone. O código daqui é 92. Você pode ligar e será também uma alegria receber uma ligação sua. Vamos agora orar e encerrar essa nossa participação. Onde você estiver, ligue o seu pensamento com Deus. Vamos falar com o Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, te apresento nesta hora, Pai, todas as pessoas que estão a nos ouvir, e eu te peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando todas elas, curando os enfermos, libertando os oprimidos, solucionando os problemas, dando a todos, ó Deus, a vitória, a solução. Pai, abençoa a cidade de Manaus, o Amazonas, o Brasil. Repreende, Senhor, da nossa cidade, da nossa nação, essa pandemia, esse vírus que ainda não se foi, que ele se vá. Deus, em nome de Jesus, que essa pandemia passe. Pai, em nome de Jesus, que ninguém mais se contamine, que não haja mais mortes. Em nome de Jesus, cura, Senhor, aqueles que estão enfermos e abençoa com saúde esta nação de norte a sul, de leste a oeste. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Meus amigos, que Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Paz seja convosco. E amanhã, às 20 horas, eu estarei de volta aqui para o nosso culto de libertação. Esteja conosco. E no domingo, às 18h30, nós estaremos transmitindo o nosso culto presencial e online também aqui pelo Facebook. Que a paz seja convosco, que Deus te dê a saúde, a prosperidade, a vida longa e a paz.